noite, querido. Que a paz de Jesus ela invade seu coração. Talvez você não me conheça e tá tudo bem. Eu me chamo Isabela, como já disseram. Eu sou ministra lá na Verdade Porto Belo. Eu estou em tempo integral na obra do Senhor, dedicando a minha vida. Eu sou casado com aquele homem bem bonito, Alan. Somos recém-casados, estamos crescendo no Senhor e Deus tem sustentado nosso amor, a nossa casa. Hoje lá na Verdade Porto Belo, eu cuido toda a parte do culto de celebração, que é isso que você está experimentando hoje. Toda a parte de som, luz, a equipe de louvor, tudo isso demanda da igreja um trabalho, uma dedicação. E eu tenho o privilégio de, na verdade, Porto Belo, conduzir essas pessoas em visão e aquilo que Deus tem nos direcionado. Eu estava conversando com o pastor de vocês essa semana, que ocasionalmente é meu tio. E ele compartilhou algumas coisas do que vocês têm vivido na igreja, e isso alegra muito meu coração. Porque demonstra uma centralidade da palavra. Ele me disse que vocês têm falado sobre entrega de primícias, princípio do primeiro, estar à mesa com Deus. Isso move meu coração. Sabe, ele tem falado também que ele dedicou as primícias do mês de janeiro para o Senhor. Isso move o coração de Deus e move o nosso. Lá na Verdade Porto Belo, a gente começou o ano falando sobre os heróis da fé. E eu quero compartilhar com você aquilo que eu compartilhei lá naquela igreja. Nós falando sobre heróis da fé, personagens que você conhece, tirando princípios tão importantes. E sabe, esses heróis da fé também viveram uma vida de primícias, uma vida de entrega ao Senhor. E nós podemos aprender com eles. Mas eu quero te fazer uma pergunta para nós refletirmos. Heróis da fé lá em Hebreus 11, se você já quiser deixar a tua Bíblia aberta. Tem uma série de personagens: Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés, Raabe, Davi, Samuel. Todos aqueles que você já conhece. Você já se perguntou o que levou eles a realizarem o que eles realizaram? Você já questionou por que eles fizeram aquela escolha? Tipo, por que Abraão escolheu deixar a terra dele sem saber para onde ir? Porque assim, vamos ser bem sinceros, se alguém chega pra você e fala, sai da tua terra e vai pra onde eu vou te mostrar. Tá, onde é que você vai me mostrar? Você vai descobrir. Você faria hoje? Largaria o teu emprego? Largaria a sua família aqui e se mudaria? O que esse cara viu? É uma loucura pra nós. Mas essas perguntas, elas fomentam entendimento da palavra. Sabe, você já se perguntou o que eles viram? O que eles entenderam? E Hebreus 11, ele traz esses heróis da fé. E quando nós lemos aquele capítulo, algumas coisas elas chamam a minha atenção. A primeira delas é que tudo que eles fizeram, esses grandes feitos, não foi por inteligência, não foi por estratégia, não foi uma visão visionária de algo novo, mas foi simplesmente pela fé. Sabe, quando você vai ler ali, vai dizer que pela fé, Abraão, quando chamado, blá, 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 blá. Pela fé, Moisés, pela fé, Jacó, pela fé, Josué. Não foi uma estratégia, não foi um vislumbre de algo terreno. E isso, para nossa cabeça um pouco moderna, ela dá uma quebrada. Não faz sentido, porque hoje a nossa geração, na internet, você está acostumado a receber informações mastigadas. É 5 passos para aquilo, como é que você alcança aquela performance daquela pessoa, sabe? 5 passos para você perder 20 quilos, 5 passos para você conquistar novos clientes. Mas a palavra está dizendo dessas pessoas que tudo que eles fizeram foi simplesmente pela fé. E outra coisa que chama a minha atenção nessa passagem é que logo após dizer que pela fé eles realizaram isso, para alguns personagens, o autor ele vai gastar uns versículos dizendo o porquê. Aí você vai entender o que eles viram, o que eles pensaram. Porque vai dizer, pela fé ele fez isso por quê? Então para nós, para mim e para você, hoje nós estamos interessados no porquê. Eles fizeram pela fé, mas o que eles entenderam, o que isso pode ser revelado a nós? E sabe, um desses personagens nos mostrou uma fé que ela move escolhas. Uma fé que vai moldar como é que você vai decidir o seu futuro, como é que você vai determinar o curso da sua vida. E essa é a fé de Moisés.
Você conhece Moisés pelos 10 mandamentos. Todo mundo viu aquela novelinha na Record. Várias novelas, né? Que novela de Moisés não falta. Tem filme, tem tudo. Talvez teus filhos tenham visto desenhos. Então você sabe que Moisés tem os 10 mandamentos. Ele tem as 10 pragas do Egito. Moisés é o cara que abriu o mar vermelho. Moisés é o cara que fez água sair de uma rocha. Ele fez águas amargas de um rio virarem águas doces. Ele tinha um cajado que virava uma cobra. Moisés é uma pessoa que viu o maná caindo do céu e as codornizes andando bem aonde eles poderiam pegar e se alimentar. Ele é um cara que viveu uma vida de milagres sobrenaturais. Coisas que eu e você nem imaginamos que é possível. Mas essa pessoa viu. E ela viveu. Ele viveu também uma vida de batalhas, de conquistar terras. Porque eles saíram lá do Egito e foram lá para Canaã. Então tinha um monte de gente, de um monte de país, ocupando terras que eles tinham que guerrear. Então ele também era um homem de batalha. Mas eu quero nessa noite chamar a tua atenção não só para os efeitos sobrenaturais, não para aquilo que a gente já sabe de Moisés, mas eu proponho para nós olharmos para a origem, para o porquê. O que levou Moisés a viver essa vida extraordinária? Quais foram as decisões que ele tomou? O que tinha no coração dele? O que ele viu? Se você quiser acompanhar comigo, Hebreus 11, a partir do versículo 23. Vou deixar você abrir. É muito bom quando a gente estiver na igreja, a gente escuta barulho de Bíblia abrindo. Diz assim, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Vamos ficar até aqui. A vida de Moisés, ela é cercada de fé desde o nascimento. Você deve conhecer a história. Moisés, ele nasce num momento de muita opressão. O povo de Deus está passando por uma escravidão severa no Egito. Sabe, não sei se você se lembra, mas o povo de Deus foi parar lá no Egito por causa de Josué. Mentira, José, me confundi. José, lá no Egito, você conhece a história, o povo foi para lá e aquele povo começou a se multiplicar e começou a crescer. E aí entrou um novo faraó, e esse faraó olha para esse povo estrangeiro na sua terra e eles estão muito grandes. E ele começa a ficar com medo. Vai que esse povo, que cresceu bastante, se rebela contra nós. E nós perdemos tudo que nós temos. Então a solução de Faraó é: vamos oprimi-los com escravidão. Vamos tornar a vida deles mais difícil, mais severa. Então ele entra nesse momento. E para isso ele faz um decreto. Todo menino hebreu que nascer seria morto. As parteiras iriam fazer os partos das mulheres hebreias. Quando a criança nascesse, eles vissem aquele bebezinho, que era um menino, elas deveriam chamar os soldados. Os soldados iriam matar aquela criança à espada e jogá-lo no Nilo. Imagine você grávida, ou imagine você e a sua esposa grávida. E é nesse contexto que a sua criança vai nascer. E Moisés, ele nasce nesse contexto, onde havia um decreto de morte. Mas os pais de Moisés deixaram a fé deles decidir como eles iriam agir, o que eles iriam escolher. No versículo 23 diz que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Havia um decreto de morte sobre a vida dele, mas os pais deles não agiram segundo aquele decreto, porque eles deixaram que a fé direcionasse a forma deles de agir. E essa é um tipo de fé, é a fé que vence o medo. Sabe, a nossa fé vence medos, porque a fé que vence o medo, ela não treme diante dos decretos humanos, porque ela sabe quem realmente decreta.
Ela sabe aonde ela está amparada. Entenda, querido, que a fé, ela vai estar assegurada em alguma coisa. Ela vai estar em algum lugar. Ou a tua fé vai estar aqui, ou a tua fé vai estar em Deus. Ou a tua fé vai estar num decreto humano, ou a tua fé vai estar no decreto de Deus. E a fé que vence o medo, ela está no decreto de Deus. E essa foi a fé dos pais dele. E eu quero te perguntar, qual medo na sua vida deve ser vencido com fé? Você já tentou vencer de todas as formas, mas a fé é a chave nessa noite. Talvez eu tenha medo de fracassar, abrir um novo negócio, ser ousado, se posicionar na sua casa como homem, no seu trabalho, se posicionar diante das pessoas. Talvez o teu medo nessa noite a ser vencido é falar de Jesus. Ah, mas eu tenho medo de ser ridicularizado. Talvez eu tenha medo de não ser aceito. Talvez eu tenha medo de decepcionar aqueles que você tanto ama. Você pode vencer esse medo com a fé, porque a sua fé não vai estar nesse medo. Vai estar em Deus. Sabe, existem decretos humanos que talvez governem a sua vida. E quais decretos humanos têm governado a sua vida? Tem direcionado a forma com que você decide? Sabe, a gente toma decisões todos os dias. E talvez as suas decisões estão pautadas em decretos humanos. Palavras lançadas contra a tua vida. Talvez pelos seus pais, pelos seus professores, por figuras de autoridade. Talvez alguém lançou uma palavra contra o teu casamento, quando você ainda era jovem, dizendo que você nunca pararia com mulher nenhuma. Dizendo que você nunca seria um bom marido, dizendo que você nunca seria uma boa esposa. Isso é um decreto humano, querido. Não viva pautado segundo esse decreto. Talvez alguém lançou palavras contra os seus filhos, contra a sua família, de que você não saberia criá-los, ou alguém lançou um decreto de que você não consegue sustentar a sua família. Isso é um decreto humano. Há decretos de Deus sobre a nossa vida e pela fé, diga simplesmente pela fé. Simplesmente pela fé. Você pode viver segundo o decreto de Deus sobre você. E isso não depende da circunstância. Pode estar passando uma crise no teu casamento. Pode ter uma incerteza no governo, que é isso que nós estamos vivendo. Incertezas políticas, incertezas financeiras. Talvez você esteja numa fase que está difícil educar os seus filhos. Ou numa fase que você tem dúvidas sobre o teu futuro, porque você é muito novo, você não sabe o amanhã. Existe um decreto de Deus. E pela fé nós podemos viver. Sabe, querido, na palavra existem promessas. E pela fé nós acessamos elas e vivemos elas. Existe uma promessa sobre você, esposa, de que você será frutífera. Existe uma palavra para você, homem. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Existe uma palavra sobre os nossos filhos. A Bíblia vai dizer que aqueles que obedecem a Deus, Ele abençoa até a 1000ª geração. Então, pela fé, quando eu leio esses versículos, eu penso: Senhor, isso aqui é para mim? Isso aqui é para a minha vida e eu vou viver isso aqui segundo a fé. Ah, mas hoje eu não estou vivendo. Mas é pela fé. Amanhã eu vou viver. Eu vou ver o fruto do meu trabalho. Sabe, querido, você pode viver as promessas da palavra pela fé, porque elas são para nós. E Moisés, ele viveu isso com os seus pais, sabe? Se conhece já a história, ele foi escondido, depois não deu mais para esconder um bebê. Então a sua mãe, ela tem a ideia de colocá-lo numa cesta e colocá-lo à margem do Nilo. Quantos aqui já assistiram com o desenho de Moisés? Geralmente eles tacam a criança no rio, né? Eles botam o menino no cesto e jogam no meio do rio. E aí tem aquela cena muito bonita da criança no rio, assim. Isso seria muita loucura. Na verdade, a palavra ela vai nos dizer que ele foi colocado à margem do rio. Dentro de um cestinho, seguro, na margem do rio. A sua irmã Miriam ficou assistindo ali. Você sabe também que a filha de Faraó, ela veio se banhar. E ela encontra aquele cesto, encontra aquele menino. E ela decide adotá-lo. E aqui há algo extraordinário. O plano de Deus, ele sempre acontece. Quando ela decide adotá-lo, ela não estava grávida. Logo, ela não consegue amamentar aquela criança. Então, ele chama Miriam, que é a irmã de Moisés, e ela diz: eu tenho uma mulher hebreia que pode amamentar o seu filho. E a mãe de Moisés. Deus, extraordinariamente, ele permite que Moisés viva com os seus pais biológicos. E sabe, a tradição judaica, ela vai dizer que ele viveu mais ou menos 12 anos de idade.
Mas vamos ser mais realistas hoje. Tempo de amamentação, 2, 3 anos até 5 anos. Ele passa esse tempo e esse tempo é suficiente para ele receber a identidade e fé antes de voltar para o palácio. Ele vai ser mandado para o Egito, para um palácio do Egito. Mas aqueles anos, primeiros anos, são primordiais para que a fé hebraica, a fé em Deus, seja enraizada no coração de Moisés. E aqui há um princípio muito valioso sobre a criação de filhos, sobre fé e como nós transmitimos essa fé. Porque todos nós, eu ainda não tenho filhos, você talvez já tenha. Nós descobrimos a fé, nós somos salvos e isso é tão bom que nós queremos que perdure pelas nossas gerações. E aqui há algo muito importante. A fé, ela não pode ser transmitida como uma tradição, porque a tradição vai te ensinar o que fazer. Sabe, talvez seja tradição na sua família vir à igreja aos domingos. É tradição da nossa família nos comportarmos moralmente assim. É tradição da nossa família orarmos antes de comer. É tradição da nossa família orarmos antes de dormir, antes de viajar. Isso é uma tradição. Você está ensinando os seus filhos o que fazer. Mas a fé, ela vai mostrar como viver. Como pensar, como tomar escolhas. E é isso que nós queremos transmitir. A sua fé, ela deve inspirar os seus filhos a fazerem perguntas. Por exemplo, por que o papai, ele é tão bom com aqueles que querem o mal dele? Por que o meu pai, ele fala tão manso? Por que esses dias eles estavam brigando? Mas aí a mamãe ficou mais calma, as coisas foram abaixando e depois eles estavam pedindo perdão um para o outro. Por que meu pai ou minha mãe, quando foi me corrigir, ela me corrigiu errado? E ela percebeu o que ela fez e depois ela veio e disse: filho, me perdoe do jeito que eu falei com você. Isso gera um questionamento. E vai gerar uma pergunta no seu filho de: eu quero viver assim. Eu quero entender o que ele entendeu. E aí você introduz. Nós vivemos assim por causa de Cristo. Entende? É essas perguntas que geram uma fome de fé na sua família. Porque a fé geracional não é herdada pela tradição, mas ela é despertada pela revelação. Querido, Deus não tem netos. Ele só tem filhos. E eu te falo isso como uma pessoa que viveu, que nasceu no lar cristão. Do lado da minha mãe, quem se converteu foi meu bisavô. Então eu sou a 4ª geração. Então meu avô se converteu, ele era criancinha. Depois minha mãe nasceu em lar cristão e eu nasci em lar cristão. Na família do meu pai, talvez você conheça a história por causa do pastor Jean. Meus avós se converteram. Meu pai se converteu com 11 anos. Então eu nasci em um lar cristão. Mas a fé, ela é despertada por revelação. Porque Deus não tem netos, Ele tem filhos. Você precisa ter uma revelação de Deus. Eu não sei o seu histórico familiar. Talvez você seja o primeiro da sua família. Então eu vou te dizer que os seus filhos, eles precisam de uma revelação de Deus. Ou talvez você é como eu e nasceu em lar cristão. Você precisa de uma revelação de Deus. Sabe por quê? Eu penso assim: a história da minha família é linda. A história da minha avó com Deus é maravilhosa. Mas quando eu olho para a vida dela, eu vou chorar. A pergunta que gera no meu coração é: Deus, eu quero ter uma história contigo. Eu quero contar para os meus filhos as minhas próprias histórias. Queira contar para os seus filhos as suas próprias histórias com Deus. E é isso que Moisés vai viver. Esses anos na casa dos seus pais foi fundamental para a formação. Você conhece a história, nós vamos avançar um pouquinho. Depois ele cresce. Quando ele já é adulto, já há uns 40 anos, ele se depara com uma injustiça. E aí ele recebe uma revelação de Deus. Ele percebe que na verdade ele não é um príncipe do Egito, mas ele é um hebreu. E você conhece a história, ele tem uma briga, ele acaba assassinando um soldado e ele precisa fugir do Egito. E o versículo 24 e 25 vai dizer que pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A fé de Moisés fez ele renunciar à sua posição, fez ele renunciar aos seus privilégios, fez ele renunciar o que beneficiava ele, uma vida confortável, sabe? Assim como os pais dele, a fé
de Moisés guiou a escolha dele, porque a fé ela mostrou o que precisava ser renunciado. Eu não sei quanto tempo de conversão você tem, mas quando você tem uma vida de fé em Deus, você começa a se deparar que aquelas coisas da vida antiga não combinam mais. Às vezes era uma coisa que era tão gostosa de fazer, mas ela não combina mais, aquele comportamento não faz mais sentido, porque agora a tua fé está em Deus e não no mundo. Sabe aquela forma com que você trabalhava? Não faz mais sentido. Deus te chama para uma vida de excelência, porque a fé em Deus, ela é uma fé que renuncia. E a minha reflexão para nós hoje é: quantos de nós estamos dispostos a largar talvez posições, talvez desfazer negócios que a gente fez de maneira incorreta ou ilícita, ou até mesmo ser um funcionário melhor, porque antigamente a gente era igual ao mundo. Quantos de nós estamos dispostos a deixar que a nossa fé determine quais lugares a gente frequenta, com quem a gente conversa, com quem a gente gasta tempo? Sabe, a fé deve mover você e eu a fazer esse tipo de escolha. Nosso pastor, na primeira palavra do culto, ele nos trouxe uma frase, na primeira palavra do culto do ano, não quero dizer. Fé não é o que eu digo, mas o que os outros veem que ocupa o centro do meu coração. O que os outros veem que ocupa o centro do teu coração? Porque assim, a gente fala muita coisa. Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas é nas nossas escolhas, na nossa vida diária, no que a gente gasta tempo, que as pessoas veem o que ocupa o nosso coração. Talvez o que tem ocupado o teu coração é trabalho. Porque por mais que você declare Jesus, 24 horas por dia a tua mente está no trabalho. 24 horas por dia você está trabalhando. Talvez o que ocupa o seu coração são coisas desse mundo. São prazeres, são hobbies. Isso vai revelar. E sabe, a minha pergunta para você é: as suas escolhas, elas são guiadas pela fé em Deus? Ou elas são guiadas talvez pelo medo, ou pela fé em você, ou pela fé no mundo, num lugar melhor, pela fé no seu chefe, pela fé num Brasil mais próspero? A palavra ela vai dizer sobre fé. Eu creio que você conhece que Jesus ele vai falar que existe uma fé que tem o poder de mover montanhas. Ele diz que aquele que tem fé vai olhar para aquela montanha e vai dizer: mova-se. Eu quero ter esse tipo de fé. Você quer ter uma fé que move montanhas? Eu quero olhar para uma montanha com fé e dizer e aquilo acontecer. Mas como é que nós vamos ter uma fé que move uma montanha se nós não temos uma fé que move a nossa escolha? Porque escolhas nós fazemos todos os dias. E o tema da palavra é a escolha que recompensa. Toda escolha que você faz tem uma recompensa. A escolha de você gastar tempo no celular, rolando o seu Reels no Instagram. A escolha de você gastar tempo com a sua família. Existe uma recompensa na hora. A escolha de você comer um pouquinho a mais. Existe uma recompensa. E Moisés vai falar da recompensa que ele viu. Sabe, essa recompensa que ele viu fez ele preferir viver como um escravo do que usufruir de um prazer. Do que usufruir de uma vida de conforto como um príncipe. Preferiu viver como um escravo do que num palácio como um príncipe. Do bom e do melhor, tendo empregados, tendo tudo. E sabe o que é mais extraordinário, querido? Quando ele decidiu isso, ele não sabia o amanhã. Ele não sabia que, na verdade, ele ia ser levantado para libertar aquele povo da escravidão. Ele estava, na verdade, disposto a viver uma vida de escravo. Fui ali. E a minha pergunta é: quais são os prazeres transitórios que nós não queremos abandonar? Por que essas coisas ainda dividem o teu coração e o meu coração? Eu creio que se você está aqui é porque você quer mais de Deus, você quer viver uma vida com Deus, você quer obedecer, mas você já se questionou por que tem coisas que ainda dividem a nossa mente, ainda dividem o nosso coração? A gente ainda está um pouco aqui, um pouco lá, a gente busca Deus, mas a gente ainda tem vontade de pecar em determinadas áreas. Por que essas coisas ainda dividem? Por que esses pecados tentam se agarrar em nós? Sem visão eterna, o pecado sempre parecerá vantajoso. Se você não tiver uma visão da eternidade, o agora, o pecado, vai parecer vantajoso.
Porque a escolha tem recompensa. Quando nós escolhemos pecar, nós recebemos a recompensa do pecado. A Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós escolhemos isso, nós recebemos a recompensa. Mas como que a gente deixa essas coisas que são muito prazerosas aqui, para escolher recompensas que na verdade perduram? É uma visão eterna. O que levou Moisés a renunciar? Vamos ver no versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. A fé renuncia porque vê uma recompensa maior. E essa é a minha palavra para você hoje. Talvez isso seja um confronto no teu coração ou um conforto, um consolo de que existe uma recompensa maior. A gente está vivendo aqui, mas existe uma recompensa maior e a gente pode viver aqui nessa terra, buscando e vivendo uma recompensa maior. E foi isso que Moisés viu. Ele viu que havia um tesouro maior do que no Egito. A versão King James vai dizer que ele considerou o próprio Cristo superior. Ele considerou Jesus superior ao que ele ia viver no Egito, porque ele contemplou, ele fixou os olhos nessa recompensa, e essa é a fonte da fé de Moisés. Isso é o que sustenta a decisão dele abandonar. Ele viu algo que valia a pena. Ele viu Jesus, ele viu Cristo. Mas lembra, nós estamos no Êxodo, deserto. Jesus ainda não veio na terra. Isso quer dizer que ele teve um vislumbre da eternidade. Ele teve um vislumbre do plano total de Deus. Isso que fez ele renunciar. E a escolha de Moisés, ela reflete uma compreensão profunda das consequências eternas das suas ações. É um retorno eterno versus um retorno passageiro. A escolha dele reflete que ele entendia que o que ele estava escolhendo iria refletir eternamente. O retorno da escolha dele, a recompensa seria eterna, porque viver no Egito e usufruir desses prazeres do Egito, do mundo, era um retorno passageiro, era transitório. E como a gente sabe aquilo que a gente está buscando? A sua escolha vai refletir qual recompensa você está buscando. Se é uma recompensa aqui nessa terra, se é uma recompensa que vem das pessoas, ou se é uma recompensa eterna, se é uma recompensa que vem de Cristo. Sabe, talvez o que vai mudar a tua vida não é ler muitos livros, não é fazer treinamentos de performance, não é fazer um curso, não é você ouvir uma palavra de um pregador muito poderoso, não é talvez você viver um retiro espiritual, mas é uma visão mais clara, mais alta daquele que é a recompensa, porque a recompensa não é uma coisa, meu querido, a recompensa é uma pessoa. A recompensa é uma pessoa. Não é o que a gente ganha fisicamente, mas é uma pessoa. E o que eu quero te dizer é que se o mundo ainda brilha para você, olhe para Cristo. Se ainda há prazeres tentando se apegar, se ainda há paixões que volta e meia voltam no seu coração, olhe para Jesus, porque eu tenho certeza, uma vez que nós olhamos para Cristo e nós vemos a face dele, as coisas desse mundo, elas perdem o brilho. E eu te digo isso como alguém que vive isso. Sabe, querido, tem coisas na minha vida que eu almejo, que eu sonhei, que eu passei anos sonhando e almejando lugares que eu queria chegar. Mas um encontro com Jesus, um olhar na face dele, faz com que os meus sonhos não façam mais sentido. Eles são bons e eu ainda quero viver, mas eles perderam o brilho. Eles perderam o sentido. Se as paixões ainda ardem, olhe para Cristo. Mas se você está sofrendo, olhe para Cristo. Eu não sei a sua situação hoje, mas talvez se está difícil o teu casamento, para de olhar para sua esposa, para de olhar para o seu marido e olhe para Cristo. Não olhe para aquilo que te frustra, porque a palavra vai dizer em Salmo 34, os que olham para ti, no seu rosto não há frustração alguma. Você está frustrado? Você está triste? Olhe para Jesus. Você se sente injustiçado, pessoas fizeram coisas contra você e elas te devem? Olhe para Jesus. Você vai entender um preço maior. Você vai entender que Ele tem uma recompensa. Sabe, talvez você se sente enganado. Olhe para Jesus.
Moisés, ele entendeu que havia uma recompensa superior ao que o Egito tinha para oferecer. E eu te digo, há uma recompensa superior ao que a terra tem para nos oferecer. Há uma recompensa superior ao que o status ou o dinheiro pode nos oferecer. Sabe, existe uma vida maior e melhor do que viver para trabalhar e trabalhar para viver. Existe uma vida melhor, maior, existe uma recompensa maior do que um casamento bem-sucedido. Existe uma recompensa maior do que filhos na palavra. A nossa vida não está somente aqui, mas existe algo maior. Existe um propósito, existe um motivo, e meu querido, existe uma recompensa maior do que a aceitação das pessoas. Existe uma recompensa maior do que a aprovação delas. Talvez você tenha dificuldade nessa área e você busca aceitação, aprovação dos outros. Você quer parar com isso, você quer romper com esses pensamentos? A recompensa está em Cristo. Uma vez que nós olhamos para Ele, a aprovação das pessoas, a aceitação, esse senso de que eu quero que eles me reconheçam e que eu seja bem-sucedido, ele perde o brilho. E a fé que vê a recompensa, ela permanece firme na escolha. Ela permanece firme. No versículo 27, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Mais uma vez, igual aos pais dele, a fé dele venceu o medo. Pois ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Nós vamos caminhar um pouco mais na história. Aos 40 anos, Moisés sai do Egito, vai viver em outra terra. E lá algo muito legal acontece. Moisés, ele se casa, ele tem filhos e ele tem um novo negócio. Agora Moisés é pastor de ovelhas e ele vive mais 40 anos naquela terra, tendo uma vida extremamente tranquila como todos nós queremos ter. Mas de novo, a fé vai tirá-lo da zona de conforto. Moisés agora um idoso com seus 80 anos. E aqui há algo belo do que Deus faz. Não importa quantos anos nós temos. Não importa se Ele nos encontra aos 20. Não importa se Ele nos encontra aos 80, aos 70. Deus faz algo extraordinário na vida de Moisés. Aos 80 anos, ele tem um encontro com Deus no alto do monte. E ele é enviado de volta para o Egito, agora com a tarefa de libertar o povo. Sabe, dali para frente, a vida desse senhorzinho vai ficar bem difícil. Ele vai ter oposição para o resto da vida dele. Moisés, ele vai ter pessoas reclamando no deserto. Moisés vai ter, na verdade, por primeiro um faraó para enfrentar. Depois Moisés vai ter uma multidão atrás dele, na frente de um mar. Depois essa multidão com fome. Depois essa multidão com sede. Depois essa multidão reclamando. Depois ele vai ter outros povos e batalhas para enfrentar. Ou seja, aos 80 anos, ele está vivendo uma vida de muita oposição. Mas lembra, a fé que vê a recompensa permanece firme na escolha. O versículo diz, permaneceu firme como aquele que veio invisível. Por que ele permaneceu firme na sua escolha? Porque ele teve uma visão daquele que era invisível. Não era ele olhar para a terra. Não era ele olhar para a sua própria limitação. Não era ele olhar para os números que ele tinha, porque ele tinha quase 1 milhão de pessoas com ele. Não era nem ele olhar para os milagres. Poxa, ele está vivendo um extraordinário, sobrenatural. Deus faz cair pão do céu, o mar se abrir. Não é olhar para isso. Não é olhar para as pessoas, mas é olhar para o próprio Deus. O próprio Deus, a visão do invisível. E Moisés, ele tem um relacionamento profundo com Deus. Ele passa tempo com Deus. Êxodo 33 vai dizer que o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Deus, ele quer ser o seu amigo. Deus, ele não quer ser amigo de pessoas exclusivas. Quer abrir isso na sua mente. Deus, ele não quer ser amigo de quem está aqui em cima. Deus, ele quer ser seu amigo. Ele quer ter esse relacionamento com você. Ele quer ter esse relacionamento comigo. E é esse olhar face a face com Deus que mantém o nosso coração centrado. Você está falando sobre primícias no começo do ano, sobre sentar à mesa com Deus. É isso que faz a gente permanecer firme. Sabe? Porque seria muito fácil a vida do Moisés virar sobre aquilo que ele está vivendo. Seria muito fácil a vida dele virar milagres, sobrenatural, terra prometida. Ou a vida dele virar
pessoas reclamando, conflitos a serem enfrentados, a vida dele não vira nem os milagres, nem as coisas boas e nem as coisas ruins, mas o centro. Porque ele entendia o que de fato era importante. Sabe, o que de fato era importante não eram as coisas que Deus podia fazer para ele e através dele, porque agora ele é um grande homem. Ele entendia que o mais importante era o próprio Deus. E querido, quantos de nós, às vezes, a gente vem para a fé e a gente quer fazer coisas para Deus. E a gente quer ser reconhecido pelas coisas que a gente faz por Ele, ou pelas coisas que Ele faz através de nós. E talvez a gente quer ter o nosso nome conhecido por causa de Deus. Sabe, eu uso Deus para fazer eu ser conhecido. A fé que vê a recompensa, que escolhe a recompensa, ela entende que é o próprio Deus a recompensa e não o que ela vai ganhar disso. Porque uma fé madura, ela é centrada em quem Deus é e não no que Ele pode fazer. Sabe, talvez você tenha vivido uma vida até agora de barganha com Deus. Por exemplo, se eu orar 5 vezes por semana, se eu fizer esse jejum, essa caminhada, se eu subir no monte, Deus vai aumentar o meu salário, Deus vai me dar um carro novo, Deus vai restaurar a minha família, então eu tenho que pagar esse preço aqui. Não, querido. Deus nos chama para uma fé madura, que está aqui porque quer estar com Ele. Eu oro porque eu quero passar tempo com Ele. Imagina as pessoas se relacionando com você com base no que você pode dar para elas. Não é um relacionamento sincero. Com Deus é a mesma coisa. Vamos nos relacionar com Ele por quem Ele é. Então nós oramos porque nós queremos falar com Ele. Nós jejuamos porque nós queremos estar mais próximo, em conhecer a vontade dEle. Nós fazemos tudo isso por causa de quem Ele é e não somente do que Ele faz. E sabe o que é mais extraordinário? Deus, Ele faz porque Ele é bom. Deus, Ele faz de graça. Nós não podemos pagar nada, nós não podemos comprar nada. Ele nos dá livremente de graça porque Ele é um bom pai, Ele ama os seus filhos e Ele quer recompensar esses filhos, Ele quer alegrar esses filhos. E esse entendimento leva Moisés a fazer uma oração perigosa. Quantas orações perigosas você tem feito? Aquelas que te custam tudo, aquelas que têm o poder de mudar o rumo da sua vida. E ele faz essa oração. Você conhece a história, lá no Monte Sinai, Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos. O povo está lá embaixo. O povo pede para fazer um bezerro de ouro. E o povo ali peca cometendo idolatria. E Deus vai dizer assim para Moisés: o povo pecou. Esse povo é teimoso. Esse povo tem o coração duro. Vamos fazer assim. Um parênteses. Deus, Ele é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Deus, Ele é fiel. Porque a fidelidade de Deus está pautada em quem Ele é e não no que nós fazemos e não no que nós somos. É nele, é sobre Ele. Então Deus, Ele prometeu para esse povo para levar eles na terra prometida. Deus não vai descumprir aquilo que Ele prometeu. Então Ele vai dizer para Moisés: vocês vão para a terra prometida, mas a minha presença, eu não estarei no meio de vocês. Eu vou mandar um anjo. Então pensa aqui, positivo, é bom. Vamos para a terra prometida, tem um anjo de Deus. Mas o próprio Deus não está ali. E a oração de Moisés vai revelar algo sobre o coração dele. Ele vai dizer assim em Êxodo 33, 15 e 16. Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Esse homem, ele está disposto a viver uma vida no deserto, com um povo teimoso. Porque ele entende que não vale a pena viver numa terra que emana leite e mel, se o próprio Deus não está com ele. Aqui é onde divide o meu coração e o teu. Qual seria a tua resposta sincera se eu te dissesse que todos os seus sonhos, todas as promessas de Deus na sua vida iam se cumprir?
Tudo aquilo que você almejou vai ser realizado. Todos os seus objetivos vão ser concluídos. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai chegar no lugar que você deseja chegar. Você vai ter uma boa casa, um bom carro, dinheiro para emprestar. Você vai viver uma vida extremamente confortável, aquela que você sempre sonhou. Mas Deus não vai estar com você. Ele vai mandar um anjo, mas Ele mesmo não vai dar. Qual é a resposta sincera do teu coração? Ou talvez você está disposto a ter uma vida que em olhos humanos não seja tão bem sucedida. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, entenda isso. Mas estou falando sobre um coração. Essa vida bem sucedida pode ser com dinheiro ou sem. Talvez as suas metas não sejam tão cumpridas como você imaginou. E talvez na tua vida tenha um pouco de sofrimento, tenha alguns desertos. Mas a presença de Deus, ela te acompanha de dia e de noite. Aonde você vai, lá Ele está. Aonde você precisa, Ele supre. No dia mau, Ele está ali, Ele é teu amigo. No dia bom, Ele também está. Ele te dá novas oportunidades. Você vive coisas que talvez você não esperava viver, porque você está vivendo pela fé. A fé que viu a recompensa, ela não negocia a presença. E é isso que Moisés entende, que o que tornava ele e Israel diferente era a presença de Deus. Era isso. E se eles perdessem a presença de Deus, eles iriam perder tudo. E eu vou te dizer, o que me torna diferente, o que te torna diferente do mundo, é a presença de Deus. O que vai te tornar um funcionário diferente aonde você trabalha, é a presença de Deus. O que vai tornar a tua casa um lar de paz, de amor, é a presença de Deus. O que vai tornar o teu casamento bem sucedido e feliz, é a presença de Deus. Não é nada mais que isso, não é o que nós podemos fazer, mas é simplesmente o próprio Deus com a gente, porque Ele é a recompensa. Não é os milagres, não é as promessas, nem a terra prometida, mas é ter o próprio Deus. Moisés, ele entende tanto isso que ele pede para ver a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, Deus coloca ele atrás de uma rocha. Deus cobre ele com a mão e diz: eu vou passar de costas, mas eu vou declarar quem eu sou. E Deus, ele passa, e sabe o que ele declara? Ele não declara primeiramente o que ele pode fazer, mas ele declara quem ele é. Deus passa por Moisés dizendo: Yahvé, Yahvé, Deus rico em misericórdia e tardio em irar-se. A primeira coisa que Deus diz sobre Ele mesmo é: a minha misericórdia é rica. Eu demoro para me irar. E depois Ele vai dizer que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que estão com Ele, daqueles que obedecem. Moisés, ele entende isso. Meu convite para você, querido, é para entender isso. Porque assim, as coisas dessa terra não nos frustram mais. As coisas dessa terra não nos entristecem mais. Se as pessoas nos abandonam, tá tudo bem. Deus é meu amigo. Ele vai trazer uma boa oportunidade. Se eu perco meu emprego, tá tudo bem. Deus é meu provedor. Se os meus filhos estão num relacionamento meio estranho, eu me lembro a uma promessa que Ele inclinará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E vai estar tudo bem, porque pela fé nós vamos viver isso. E sabe, é uma vida que a gente vem aqui no domingo e canta que a presença de Deus é mais desejável do que o ouro. E realmente na segunda-feira, quando você entra na sua casa, no seu trabalho, você realmente deseja mais a Deus do que as coisas dessa terra. E esse entendimento que faz nós permanecermos firmes nessa escolha de obediência. O final da vida de Moisés, ele é meio anticlimático. Não é um final que na terra a gente vai olhar e vai dizer: nossa, uau! Quando os olhos de Moisés saem de Deus e se fixam aqui na terra, ele desobedece. Deus manda que ele fale com a rocha para sair água para o povo beber. Só que o povo está reclamando. Isso, meu querido, já passou 40 anos quase que eles estão no deserto. Pense você, 40 anos com o povo reclamando. E o povo ainda está: por que você nos tirou do Egito? Já passou 40 anos. E ele está ouvindo isso. E naquele momento que ele olha para a reclamação das pessoas, em vez de ele falar à rocha, ele bate na rocha. E Deus, por causa dos seus mandamentos, por causa daquilo que ele estava ensinando, ele diz para Moisés que Moisés não vai entrar na terra prometida. Deus permite que Moisés olhe a terra prometida de longe, mas olha as palavras.
sobre Moisés, assim que ele morre. Está em Deuteronômio 34. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Depois o versículo vai dizer que nunca mais ninguém fez o que ele fez. Sabe, querido, veio dito sobre todos esses homens e heróis da fé, lá no final do capítulo 11 de Hebreus, é que todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Isso é chocante para nós. Sabe por quê? Eles tinham uma promessa. Eles foram chamados por causa de coisas humanas. Mas no meio do caminho, eles têm um vislumbre. E isso muda tudo. No meio do caminho, eles veem que aquela promessa de Deus, do começo, no caso Abraão, que era ter um filho, de Moisés, de ser libertador, não é mais sobre aquilo, é sobre o próprio Deus. Talvez Deus te chamou com coisas humanas, talvez Deus te chamou porque Ele poderia consertar o teu casamento, talvez Deus te chamou porque você poderia ser mais próspero, uma pessoa melhor. Mas Deus, Ele quer te dizer que isso é apenas um benefício de quem Ele é. Deus, Ele quer te chamar agora para quem Ele é. E é isso que Hebreus 11, todos esses heróis da fé vão concluir. A Bíblia vai dizer que o mundo não era digno destes, porque eles têm um vislumbre da promessa. Eles têm um vislumbre de Cristo e eles entendem que tudo que eles estão vivendo, na verdade, faz parte do grande plano de Deus para salvar eu e você. Faz parte, na verdade, do grande plano de Deus de ser nosso amigo, de habitar em nosso meio. Então tudo que é terreno que Ele nos dá, não importa mais, porque na verdade é Ele mesmo. Na verdade você vai entender que o teu trabalho ele vira importante, porque lá você pode levar a palavra de salvação para aquelas pessoas. Lá você entende que você está plantado naquele lugar com objetivo. Você começa a entender que a tua casa, os seus filhos, na verdade eles refletem os planos de Deus. Na verdade eles refletem o que Deus quer que nós vivamos. A moralidade de Deus, eles refletem o amor. Você começa a entender que todas as coisas boas que Deus nos dá são apenas um benefício. E que o grande plano, a grande promessa, a grande recompensa é Ele mesmo. E nós queremos compartilhar isso com as pessoas. Mas sabe, querido, a história não fica assim. Deus, Ele é tão bom e tão fiel que não importa quanto tempo demore, Ele cumpre o que Ele prometeu. Séculos depois, Moisés morre, né? E Jesus vem à terra, séculos e séculos depois. E Jesus, antes de ser crucificado, você conhece, Ele vai até o monte para orar. E lá, algo extraordinário acontece. A face de Cristo Jesus se enche de glória e Ele é transfigurado. Ele se torna a aparência dele, de Deus, de quem Ele realmente é. E algo lindo e precioso acontece. Quando Jesus se transfigura, no Espírito, aparecem duas pessoas, Moisés e Elias. Moisés agora, mesmo depois de morto, mesmo já nos céus com Deus, ele está na terra prometida, vendo a glória de Deus. Ele pediu para ver a glória de Deus, e quando ele ainda era vivo, ele não poderia ver a glória de Deus, porque ele iria morrer. Mas agora Deus está deixando ele ver aquele que ele viu, o invisível, Cristo Jesus, na terra prometida. Ele tem um vislumbre, ele vê o próprio Cristo, ele vê aquilo que ele viveu, aquilo que ele ansiou, o objetivo maior da sua fé. E é isso que o Senhor quer nos chamar para viver. Todos nós estamos buscando viver uma fé correta, nós queremos terminar bem. Eu estava conversando com a minha avó sobre esse capítulo de Hebreus, e ela me trouxe uma analogia muito interessante. Ela disse: sabe como eu corto um tecido reto? Que ela costura, né? Ela falou assim: para eu cortar um tecido reto, eu preciso olhar para o fim, e não para onde a tesoura está cortando. A partir do momento que ela olha para onde a tesoura corta, o tecido fica torto. Sabe como eu faço uma linha reta no papel? Eu não sei desenhar, eu aprendi isso com uma arquiteta.
Não é olhando para onde meu lápis está riscando, mas é para onde eu quero chegar. Sabe como você vai terminar bem, você vai ter uma vida reta aqui na terra? É fixando os seus olhos em Jesus. É olhando para onde você quer chegar. Não é olhando para onde os seus pés estão pisando hoje. Não é olhando para a incerteza, mas é olhando para o fim. Então fixe os seus olhos em Jesus, meu querido. Eu quero te convidar você a se colocar de pé agora para responder essa palavra. Eu estou te falando tanto sobre olhar para Deus. Mas o que isso significa? Como que eu vejo Jesus? A palavra de Deus revela Ele. Quando você estiver olhando a palavra, eu sei que vocês estão num plano de leitura bíblica juntos. Veja o caráter dele. A Bíblia vai dizer que Jesus é manso e humilde. A Bíblia vai dizer que Deus é rico em misericórdia. Quando você estiver olhando isso, você olhe e declare: Jesus, você é rico em misericórdia. Quando você estiver lendo, pense sobre isso. Pense sobre Ele. Como é que nós olhamos para Jesus no dia mau? Pensando sobre Ele. Ai, meu coração está cheio de amargura. Mas agora eu escolho pensar em Ti, Jesus. Eu escolho me lembrar que Tu é manso, que Tu é humilde. Eu escolho me lembrar que Tu olhava para a multidão com compaixão. Então eu quero olhar para essa pessoa com compaixão. É contemplar Ele na adoração, quando nós estamos adorando. Pense nele. Sabe, a palavra vai dizer no início, a gente cantou no início, ele era a palavra, um com Deus, o Altíssimo. Ele deixou o céu para buscar-nos. Lembre-se disso na hora. Quando você está cantando, lembre-se: meu Deus, Jesus, Tu deixou o céu para me buscar. O Teu amor era maior que o meu pecado. Por isso nada vai nos separar. E assim você contempla Ele. Hebreus 12, que é um capítulo depois, que a continuidade de tudo isso vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele escreveu a nossa fé. E depois disso, querido, viva pela recompensa eterna. A alegria só será completa quando nós estivermos com Ele. Saiba e se lembre que existe uma alegria que nessa terra nunca vai ser completa. Se você está sofrendo, lembre-se disso, tem uma alegria que vai ser completa. Se está tudo bem, lembre-se disso, tem uma alegria que vai ser completa. E o dia mais feliz da nossa vida vai ser quando nós estivermos diante do trono de Deus. Não sozinhos, mas povos de toda tribo, de toda língua e nação. Todos aqueles comprados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que foram perdoados, todos aqueles que têm a sua dívida apagada, nós estaremos em frente àquele trono, cantando uma canção a Ele. Esse vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Quando aqueles que já se foram e morreram na fé estarão do nosso lado, diante do Cordeiro. Essa é a nossa recompensa. A Bíblia vai dizer ainda em Hebreus 12, no versículo 3, que Jesus fez tudo isso em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus, Ele morreu na cruz porque havia uma alegria que era proposta. E sabe qual é essa alegria? É ter você. Ele viu a alegria de te ter com Ele, não só aqui nessa terra, mas eternamente. E nós podemos viver uma alegria de viver com Ele. E sabe, a Bíblia vai dizer que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, e nós precisamos cultivá-lo. Cultive esse anseio pela eternidade. Lembra-se quando você canta: como eu espero o dia que eu verei a face do meu amado. Eu espero esse dia, eu anseio, eu como tenho saudade de casa. E por último, querido, quebre a lógica do mundo com escolhas feitas pela fé. Essa cidade, ela precisa saber que há uma recompensa maior. A sua família precisa saber que há uma recompensa maior do que viver como o mundo vive. Os seus filhos, eles precisam saber. Então viva uma vida que provoque essas perguntas, que inspira. Seja você o herói da fé dos seus filhos. As pessoas vão descobrir que há uma recompensa maior e eterna através da tua vida. Quando você sai desse lugar, você não sai simplesmente para viver a tua vida normal, mas você sai enviado para cumprir uma missão. Para que a tua vida inspire pessoas, inspire perguntas, para que no próximo domingo essa igreja esteja cheia.
porque a tua vida diz que há uma recompensa maior, e isso quebra a cabeça das pessoas, isso quebra a cabeça do seu chefe, isso quebra a cabeça dos seus amigos, isso quebra a cabeça do mundo, porque não é uma vida aqui, mas é uma vida eterna. Então você, ainda que você esteja sofrendo, lembre-se, há uma recompensa eterna. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Sabe o que essa palavra fala ao seu coração? Aonde estão as suas escolhas? Nós pedimos, Espírito Santo, Espírito da verdade, comece a iluminar o nosso coração. Comece a iluminar os nossos olhos com uma nova revelação de Cristo Jesus. Para aqueles que ainda não tiveram, uma revelação da recompensa, uma revelação do que é eterno. E para isso, Senhor, nós queremos render o nosso coração a Ti. Nós queremos renunciar prazeres dessa terra. Querido, se você tem um pecado, se você tem um desejo dessa terra, talvez é uma coisa boa que tenta se agarrar em você, entregue para o Senhor. E pela fé, viva como quem tem uma recompensa. Senhor, pela fé nós entregamos cada uma dessas coisas. Pela fé nós entregamos aquilo que ocupa o centro do nosso coração. Pela fé nós entregamos a Ti a nossa dependência das finanças. Nós entregamos pela fé a nossa dependência das pessoas. Nós entregamos pela fé a nossa dependência de ter uma vida boa e bem-sucedida aos olhos do mundo. E nós queremos receber pela fé uma recompensa que é eterna. Por isso eu peço, Jesus, brilha a Tua face sobre nós agora. Brilha a Tua face sobre os nossos corações. Brilha a Tua face quando nós entrarmos nos nossos lares. Brilha a Tua face quando nós estivermos lendo a palavra. Eu profetizo sobre cada um aqui. Quando abrir a palavra, novas revelações de Jesus. Você vai ver Jesus em maneiras que você não encontrava. Você vai ver Jesus no Antigo Testamento. Você vai ver Jesus como verbo na palavra, como pão que alimenta a sua alma. Eu profetizo sobre esse lugar, sobre a sua vida, que os seus momentos com Deus não vão ser mais pautados sobre o que Ele pode te dar, mas sobre o prazer que você encontra de ter quem Ele é. Eu profetizo sobre você os seus olhos sendo abertos para a bondade de Deus na sua vida. Um novo tempo, um novo relacionamento, Senhor, vem sobre essa igreja com um novo nível de intimidade contigo, com face a face, porque nós, como Moisés, nós pedimos, não nos deixe ir a lugares que a Tua presença não nos acompanhe, não nos deixe ir se o Senhor não for conosco. Porque o que vai nos diferenciar dos outros é Tu, Jesus. Não é o que nós podemos fazer, não é a nossa eloquência, não é as nossas habilidades ou falta delas, não é a nossa beleza, mas é a Tua presença. E nós clamamos, Senhor, vá conosco nessa semana, por onde nós formos. Para cada um que entrar no seu lugar de trabalho, a presença de Deus acompanhe naquele lugar. E as pessoas notem algo diferente. Quando elas te perguntarem, você irá dizer, é o meu Deus que me acompanha. Jesus, a nossa oração nessa noite é que quando as pessoas olharem para a nossa vida, para os nossos resultados, a gente não tenha nada mais para dizer, senão, foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem me trouxe aqui. Foi Deus quem me prosperou. Foi Deus quem consertou o nosso casamento. Foi Deus quem curou a minha família. Foi Deus quem reescreveu a nossa história. Jesus, nós queremos viver com base nessa recompensa. E pela fé eu declaro que nós iremos ver a Tua glória ainda nessa terra. E nós iremos viver com base nisso, com os olhos fitos na eternidade. No Teu precioso nome, Jesus, nós oramos. Amém.